Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ordenanças da igreja. E ordenança é aquilo que é ordenado ou é mandado. E é o que ocorre com o batismo e com a ceia do Senhor. Ordenanças de Cristo para a sua igreja, embora o batismo e a ceia sejam apenas símbolos, eles apontam para algo muito especial que aconteceu na vida daqueles que receberam Jesus como Senhor de suas vidas e Salvador de suas almas. E aí, talvez alguém possa pensar assim, mas a gente aprendeu na outra religião que era um sacramento. Só que por que a gente chama de ordenança? Porque como nós acreditamos que a salvação é pela graça, então o participar do batismo ou da ceia não interfere na nossa salvação. O que acontece é que o batismo e a ceia são ações subsequentes ao ato da salvação. Então, se você recebeu Jesus Cristo como Salvador, o que impede que você seja batizado? Se você é uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, o que impede você de participar do memorial, daquele momento em que você está revivendo a história da salvação, revivendo aquilo que Jesus viveu por você, revivendo aquele momento em que Jesus se entregou por você, revivendo aquela história de modo que, por lembrar daquele fato, a gente olha para o presente como, eu quero viver à altura desse chamado. Eu quero viver dignamente a essa vocação. Então, muita gente às vezes, principalmente no âmbito batista, como a gente não vê a ceia como algo, por exemplo, existem situações denominacionais em que o indivíduo ele tem que participar da ceia, porque se ele não participar da ceia, é como se ele não recebesse algo. Então tem gente que entende que a ceia ela confere alguma graça, algum favor à pessoa. Tem gente que entende que a ceia é literalmente você participar da carne e do sangue de Jesus. Tem gente que entende, que parte da substância é a matéria, o pão e o vinho, e parte realmente é a natureza de Jesus ali misturada naquele caso. E assim, toda vez que alguém ri da doutrina dos outros, eu lembro que a gente crê que uma jumenta falou, E aí nesse caso, fé é fé, velho. Então, em relação a isso, o que acontece? A gente vê como memorial, porque o próprio Jesus, no momento em que ele está vivo, ele pega o pão e fala, isso é o meu corpo. Então, eu, pelo menos no meu raciocínio, eu tenho dificuldade de entender que o pão vira o corpo, porque quando ele falou, isso é o meu corpo, o corpo dele estava intacto. Raciocínio meu, Então, o que a gente precisa fazer no momento da ceia? Lembrar. Lembrar o quê? Aí eu me recordo de uma música dos Vencedores por Cristo que fala, Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor na sua glória. E diante de uma situação dessa, eu lembro da palavra do apóstolo, em que ele diz o quê? Que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então participar da ceia deveria ser não aquela febre do tipo, já que o Marcelo não pôde ir para o culto, aí o pastor Jorge vai ter que ir lá à casa do Marcelo para levar os elementos, porque se ele não participar, como é que vai ser? Eu não vou entrar aqui no mérito de que seria errado levar a ceia à casa da pessoa, porque algumas pessoas, alguns no ambiente denominacional batista, vai se dizer o seguinte:
Mas já que a ceia é memorial, não tem obrigatoriedade. E a ceia deve ser ministrada na igreja. Mas o que é o na igreja? Porque, digamos, no dia da ceia, não é a membresia toda que está. No dia da ceia pode estar a metade da membresia. Por exemplo, primeiro domingo agora foi domingo de carnaval. E há algumas décadas atrás, o período de feriadão, ou a liderança da igreja fazia um retiro, ou a igreja toda fazia um retiro, ou a igreja fazia uma série de conferências, coisas do tipo. Avivamento de carnaval, retiro de carnaval, evangelismo de carnaval, sei lá, alguma coisa do tipo. Hoje não, hoje é descanso de carnaval mesmo, né? E aí, nessa situação, quem não vai, né, para o passeio, falta o culto assim mesmo, já que todo mundo está faltando, eu vou faltar também. Falta para ficar em casa, né, vendo a Globeleza. Agora, depois do Bolsonaro, a Globeleza não está mais sem roupa, então não tem mais muita graça. Oi? Se converteu? Ah, então tá certo. Aí, nesse caso, eu achei estranho isso. Eu falei, o que houve? A Globeleza está de roupa. Mas vamos voltar para cá. Eu estava falando isso com a minha esposa. Pensei que foi o Bolsonaro, foi o Crivella? Ah, então tá bom. Aí Deus acima de tudo. E aí, não, é Brasil acima de tudo. E aí, Deus está acima de tudo também. E aí, em relação a isso, o que a gente observa? Todo mundo aqui lançou o nome na data de hoje, perfeito? E aí, o que a gente observa? Né, que nesse contexto... Ana Paula não, né? Já? Nesse contexto, o que acontece? Muitos membros não foram para o culto. E nessas igrejas que tiveram ceia no primeiro domingo, de repente metade da membresia foi. Estou sendo otimista, né? Então, o que é? Oi? Claro, não. Quem faz isso geralmente é nesse caso. Mas também eu já ouvi falar que não é certo. Eu também. E não é a igreja, não é que na Bíblia, eu não sei agora como mas está dizendo que é na congregação. A ceia deve ser ministrada na congregação. Então, a congregação é a ação de congregar ou a congregação é um espaço físico? Eu acredito que aqui está se referindo ao espaço físico. Mas se hoje a gente tem templo, eles antes não tinham. Ajuntamento do grupo, ajuntamento. Uhum. Então, é onde eu quero chegar. Por exemplo, imitando o pessoal do Supremo com a devida vênia, onde eu quero chegar? É o fato de que a ideia de templo é uma ideia recente na igreja. Né? Tanto que quando em Atos você vê que eles se reuniam no templo e nas casas, não está falando do templo como esse caso. O das casas era a reunião da igreja. O do templo era a reunião judaica. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Isso, numa casa. Entende? Então, se a gente pensar a ideia de culto, o que a gente chama de PGM hoje, né? Porque célula o pessoal pensa que é G12, né? Esse negócio não pode não, não pode não. É 6 por meia dúzia, mas é melhor falar 6. E aí nesse caso, né? Por exemplo, se a gente considerar o que a gente chama hoje de PGM, o que a gente não chama de célula, o que o pessoal da minha idade chamaria de... Operação André também. Operação André, né? O que o pessoal da minha idade chamaria de NEB, né? E aí, então acontece, esquenta não, num tempo que a Terra ainda era jovem, entendeu? Pegou? Então, não, mas a gente, Ana Paula, a gente, né, não, a gente está numa idade que a gente chama as pessoas de 50 anos de menina, entendeu? Ô menina, né? Então a gente... Isso aí, né, que é vida? Não, para, não banco o garotinho, não. Núcleo de estudo bíblico. Vocês não são batistas. Núcleo de estudo bíblico. Núcleo de estudo bíblico. Foi uma campanha que Foi um negócio que passou, depois parou, é isso? Foi mais ou menos assim. Entendeu? Núcleo de estudo bíblico. Foi uma... Não, peraí, calma, gente. Não vamos misturar as coisas. Operação André
tem a ver com a gente pegar os nomes das pessoas para orar. O núcleo de estudo bíblico, quem tiver com a internet aí, pode até ir no Google, NEB. O núcleo de estudo bíblico foi uma estratégia que os batistas brasileiros criaram. Para quê? Para a gente fazer estudo indutivo de modo dirigido nos lares das pessoas, falando sobre Jesus no encontro de 4 semanas. Então isso daí, pelo menos, eu trabalhei com isso há uns 22 anos atrás, mais ou menos. Então eu não sei quando começou, nem quando terminou. Eu sei que nesse período eu trabalhei com isso. Comprei o DVD bonitinho na Junta de Missões Nacionais, peguei o material, estudei e comecei a aplicar. Né? E aí... E a igreja crescia. Voltando, entende? Voltando ao que eu estou dizendo aqui, o que, por exemplo, a gente vê lá em Atos sobre a reunião no templo e nas casas, não é o que muitas vezes o crente hoje pensa quando ele lê no templo e nas casas. Quando a gente lê hoje, daí a importância, se você vai pregar a Bíblia, você precisa sempre lembrar que você tem que ir lá e entender como o leitor original, e não chegar e colocar a cultura daqui no texto de lá. A gente está muito tempo longe. Então, quando eles estão ali no templo e nas casas, eles estão no templo judaico, e nas casas eles estão se reunindo para culto cristão. Porque naquele contexto não havia perseguição suficiente para a gente ter aquela ideia de que, eles são cristãos. Não, eles são como se fosse uma ramificação do judaísmo. Depois é que vai começando a desgrudar uma coisa da outra, e aí os cristãos são perseguidos pelos romanos e pelos judeus, né? Porque aí de onde vem a questão dos judaizantes, que forçam a barra, né, para eles voltarem aos rudimentos da lei. Paulo bate de frente, tem o concílio lá de Atos 15 e assim por diante. Não sei se o pessoal aqui está começando a lembrar, né, das nossas queridas aulas saudosas de EBD. E aí, nesse caso, em relação a isso daí, o que a gente observa? Que a reunião nos lares que a gente tem hoje era o que a igreja fazia. A ideia de templo, de ter uma casa de culto, é uma ideia posterior. Até porque a igreja iniciante não tinha como ter templo. Eles tinham uma vida sofrida, de fuga. Eles não eram religião oficial. Eles eram vistos como ateus pelos romanos, pelo fato de crerem num Deus invisível. Alguns até diziam que eles eram quando... Ai meu Deus... Quando o cara é canibal, antropófago, né? Eles eram antropófagos porque se pregava que eles comiam carne e sangue, e que eles eram incestuosos, porque todos eles eram casados com suas irmãs e elas eram casadas com seus irmãos. Entende? Justo Gonzalez fala isso naquele livro de história da igreja, né? Então, eu não sei se dá para perceber que eles se reuniam nos lares. Então, uma reunião nos lares, né, poderia ser chamada de culto. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você chegar na sua igreja e defender um negócio desse. Eu mesmo não vou defender isso na minha igreja. Entende? Só que, digamos, se de repente uma velhinha que tem dificuldade de andar, ela chegar para mim e falar assim: pastor, eu queria tanto participar, eu não acho que, assim, se eu botar numa balança, o que tá mais próximo do pecado? Eu estar com alguns irmãos na casa dela, reunidos enquanto igreja, e ela ficar feliz, emocionada, aquela coisa todinha, ou eu dizer o seguinte: não, irmã, porque o lugar certo é dentro do templo. Entende? Assim, porque eu entendo que raciocínio meu, agora sim, Mara, agora você pode descer o cajado na minha cabeça, entende? Porque assim, eu assumo sem medo de errar diante da câmera aqui. Entre a velhinha que não pode e eu, assim, eu vou me reunir no templo, porque o templo não está no Novo Testamento. No Novo Testamento está a casa. Pastor, o problema não seria o pensamento de achar... Pode puxar, fica à vontade. De achar que a ceia confere bênção. O problema não seria esse, porque a ceia não confere. Não confere. Inclusive, ela não é nem santa ceia, é ceia.
para nós que temos essa perspectiva, porque assim... Na Bíblia não está escrito ceia. Então, mas é o que eu estou dizendo. Ceia do Senhor. Então, eu acredito que o problema é esse. Não é de levar a ceia na casa da pessoa que está impossibilitada. De ir à igreja, viver o rico e irmãos. Isso. E tomar ceia. O problema é achar que a ceia confere bênção, que aquela pessoa não está sendo abençoada. Então, Porque ela não está podendo ser junto com os irmãos. o argumento... Então, desculpa. a ceia salva. Entendeu? Acho que o problema está aqui. Vou deixar Ó, que ela ache isso. Como eu vou falando igual um doido e você faz pausa para falar, eu não sei quando você terminou ou quando você ainda está concluindo o raciocínio. Concluiu? Ah, não, então não, porque assim, eu vou falando desse jeito, aí 3 vezes mais ou menos, quase eu te cortei, né? Desculpa. Mas, por exemplo, o argumento que você usou me lembra a questão do argumento de alguns batistas em relação ao uso do óleo. O que acontece? Por exemplo, eu olho na Bíblia e vejo que o que vai levantar o enfermo é a oração da fé, não é o óleo. Mas eu não vejo a Bíblia dizendo que é proibido usar o óleo. Calma, gente, eu não uso óleo. Eu não uso. Só que é o seguinte, tá dando para entender? Olha onde eu quero chegar. Eu não uso, mas antes de ser batista, eu preciso ser honesto. Então o que acontece? Assim, não estou dizendo que você que discorda não é honesto, calma, nem. Só estou dizendo que é o seguinte: eu olho a Bíblia e não vejo a Bíblia proibir. Não vejo. Mas olha só, peraí. Olha só. Se ele andar, vai ser pior ainda. Eu entendo, olha só, eu entendo o seguinte: a gente quando pega o copo d'água e a gente pega o óleo, a gente está, por exemplo, o modo fetichista de algumas pessoas que atribuem poder aos elementos é o mesmo. Agora, a fundamentação bíblica não. Então eu não sei se dá para perceber. Por exemplo, quem acredita no poder do lenço, acredita no poder da chave, acredita no poder da Bíblia aberta, ou me critica, porque eu por exemplo, estou indo com o celular pregar, e a pessoa me critica porque eu não estou indo com a Bíblia de papel. Então o que acontece? Quem acredita nos objetos, o argumento pode ser o mesmo. Mas quem acredita numa questão de fundamentação bíblica, então, por exemplo, que ninguém põe as mãos sobre vocês na hora de orar. Porque, por exemplo, a mão da pessoa que está consagrando o Marcelinho para ser pastor Marcelo, a mão não está fazendo absolutamente nada. Porque se eu sou um pilantra, eu estou passando pilantragem para ele? Né? Não estou dizendo que tem obreiro pilantra, só estou dizendo que se eu... Não, eu não disse. Não, a gargalhada de vocês é problema de vocês. Se eu, por exemplo, sou um pilantra, né? Eu estou passando pilantragem para ele? Não. Se eu sou consagrado e ele não se consagra, eu estou passando consagração para ele? Não. Mas simbolicamente, como um obreiro já reconhecido, eu estou dizendo que eu reconheço o ministério dele. É um símbolo. Então, da mesma forma, quando o profeta derramava o óleo sobre os reis, aquele óleo estava dando poder para o rei? Não, aquele óleo simbolizava o que Deus já tinha feito. Quando a gente desce água batismal, significa que a gente é crente? Não, significa o seguinte, que aconteceu uma transformação, e aquilo é um modo simbólico de dizer que houve uma transformação. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, nós como cristãos não deveríamos atribuir poder a absolutamente nenhuma outra substância e nenhum outro objeto. Entretanto, né, é importante a gente frisar o seguinte: já que algo é símbolo e não tem um poder espiritual, qual seria a dificuldade de uma pessoa se sentir assim, por exemplo, não, eu acredito eu, né, Mara, por exemplo, que se de repente um batista, ele fosse pensar igual a mim em relação à velhinha, eu imagino que quando ele fosse lá,
ele teria a plena consciência de que ela não vai comer aquele pão e vai sair correndo, né? Ela não vai comer aquele pão e o Parkinson vai embora, né? Mas a questão de ela se sentir ainda à parte, que ela não foi esquecida porque está velha, que assim, digamos, a sua igreja está reunida com ela, apesar de ela não poder mais andar em direção ao templo. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a minha argumentação, e eu dou minha cara a tapa, quem quiser aí pode vir que eu estou tranquilo, sem problema nenhum. Aquela questão de que é o seguinte, desculpa ficar usando a palavra velhinha toda hora, tá gente? Em relação a isso, idosa. Tá bom. Quando eu falar de crioulo, eu tenho que falar moreno também? Aí nesse caso, pode. Então tá bom. Aí em relação... Então tá bom. Gordo eu vou falar obeso, favela eu vou chamar de comunidade, né? E aí nesse caso... Né? Oi. É isso? Aí a Manaia foi assim, olha, né, mas tem 2 anos ela na cama. Ela, E que contribuiu muito na sua igreja. Contribuiu, entendeu? E não sai, então um dia desse eu cheguei até a falar assim com o pastor. Eu falei assim, eu acho que ela é para você, sinceramente, acho que na hora que a gente pensa nisso, a gente pensa nisso, sabia? Acho até que não foi interessante. É que assim, eu entendo o pastor que não faz, principalmente se ele for batista, pela confusão que ele arruma. Só que o que acontece, assim, como eu estou dizendo, né? Por exemplo, tem coisa... Pastor, é uma confusão ou às vezes no comodismo de alguns? Olha, eu entendo que, por exemplo... Alguns seria confusão, e alguns seria o comodismo, você tem que levar... Aí depende muito do coração de pastor que você tem. Porque, tá entendendo? Porque, digamos, quando eu penso nessa velhinha, eu penso o seguinte, um dia eu vou ficar velho. Entende? E assim, por exemplo, no meu caso, assim, eu não veria a ceia como assim, eu queria tanto a ceia, eu queria os meus irmãos lá na minha casa. Eu não teria esse negócio com a ceia. Só que, por exemplo, tem aquele irmão que tem aquela saudade, né, de cantar aquele hino, de não sei o que assim, por exemplo, eu não tenho, mas tem gente, assim, cada um na igreja tem aquilo que de repente lhe é mais caro, né? Então, por exemplo, diante de uma situação dessa, eu entendo que assim, tem aquele pastor que vai ter aquela coisa assim, poxa, aquela irmã ali, né, e tal como a Leduína falou, imagina uma pessoa que passou tantos anos ali na igreja e agora que tem dificuldade de andar, tem aquela questão da fralda, né? Assim, primeiro que eu não vou muito longe, o meu caso, eu preciso colocar óculos, né? E aí, poxa, você vai ler um negócio, eu lembro, por exemplo, quando minha mãe pedia para eu colocar uma linha no fundo da agulha, e eu falo assim, meu Deus, eu às vezes forçava a vista e conseguia ler de noite, na maior tranquilidade. Aí hoje eu fico fazendo assim, e às vezes falo assim, fulano, lê pra mim porque não tá dando. Imagina, se isso pra mim é desconfortável, como é que deve ser para uma pessoa que assim, vai tentar dirigir e não pode mais? Aí essa pessoa vai fazer alguma coisa e o filho fala assim, não pai, não pode não. O filho que ele cuidou. Assim, é aquele caso, a gente quando cuida do velho, a gente fala que o velho é teimoso, mas tenta se colocar no lugar dessa pessoa, porque uma coisa é o idoso, tipo a Leduína, tá durinha, tá inteira, tá esperta, é uma situação. Agora, por exemplo, pensa naquele idoso que assim, já tá derrubado. Entende? E já está derrubado, já está com aquela situação de assim, ele quer, mas o corpo não responde. E os filhos falam, não vai não. Eu quero ir para a minha igreja, não vai. E às vezes quando os filhos levam, porque ela teimou, ele teimou, não consegue ficar muito tempo sentado, não consegue ficar muito tempo em pé, aí de repente se suja na roupa. Assim, aí imagina, né, essa dificuldade toda. Aí quando vai aquela galera lá,
né? Ainda mais se for os jovens, pena que os jovens esquecem os velhos, né? Mas ainda mais se forem os jovens lá, ô vozinha, não sei o que, desculpa Marcelo, mas é o que eu tenho visto, sabe? Aí assim, ô vozinha, não sei o que lá, aí por exemplo, tá dando pra entender? Tá bom, o nome, desculpa. Ó, gente, quando for na vez do Delson, todo mundo chama o Delson pelo nome, tá? Aí, em relação a isso, tá chegando? Não, que isso, rapaz? Ele ainda tem uns 40 anos de caminhada para ficar derrubado. Aí, nesse caso, né, imagina a sensação daquela pessoa assim, pô, minha igreja está aqui. Então, esse é o caso. O problema é o seguinte, se a igreja, dependendo da fundamentação que ela recebe, porque tem duas situações, às vezes o pastor não é fundamentado, mas a igreja já é. Então o pastor ele percebe o seguinte, aqui eu tenho que acordar para cuspir, senão vai dar ruim. Né? Ou seja, ele vai ser obrigado a estudar porque ele está numa igreja que o povo não é bobo. Ou ele faz isso, ou vai passar vergonha. Então se a igreja é uma igreja fundamentada, todo mundo vai conseguir entender que é um gesto amoroso. Se a igreja não é fundamentada, e ele é um cara sério, é papel dele inculcar a situação. Então, nas duas situações, se a igreja é fundamentada, para ele não passar vergonha, ele vai estudar um pouco mais, né? Vai parar um pouco de Netflix, né? E vai cair dentro da Bíblia. Agora, por exemplo, não estou dizendo que é pecado ir para Netflix, tá, gente? Só estou dizendo que assim, se o pastor puder não passar vergonha na frente dos membros, melhor, né? Não fazer igual um pastor aí que pregou dizendo que teve 10 leprosos, né? E voltaram 2 leprosos. Aí a irmã, como era uma irmã muito legal, não envergonhou o pastor na hora do estudo. Chegou assim, pastor Roberlan, foi um só. Ô irmã, obrigado por contar pra mim aqui em off. Aí depois eu voltei e falei que a irmã tinha me corrigido, pedi desculpa aos irmãos e tudo. Então, né, e como vocês não vão ser igual a mim, né, então para de Netflix, mas na época não tinha Netflix. E aí em relação a isso, o que eu tô querendo fazer aqui, falar aqui, que é assim, a ceia, ela é um símbolo, só isso. Como a aliança é um símbolo. Você pode estar com essa aliança aqui e não levar o seu casamento a sério. Então, tem gente que, por exemplo, tem aquela ideia, né, de Santa Ceia. Não que a ceia não seja uma coisa santa pelo fato de ser consagrada, por ser dedicado a Deus. Mas é que quando se fala Santa Ceia, passa-se a ideia, em alguns ambientes, de que é o seguinte: olha, você tem que participar para receber a bênção. Esse é o problema, né? Só que se a gente considerar a ideia da lembrança e da memória, muita gente pensa o quê? Já que é memorial, então eu estou cheio de mágoa do Felipe e participo da ceia. Tem um pessoal que assim, está na canalice e está na ceia de boa. Né, eu estou morrendo de raiva, né, da Jaciara. Jaciara está puxando o tapete, né, da Isabel. A Isabel está boicotando o trabalho da Neuci. A Neuci está inventando calúnia sobre o Vinícius. E na hora da ceia a gente está com a cara mais lavada. Então o que acontece? Não é porque é memorial que é a moda Bangu. O correto seria o seguinte: tudo isso que eu falei pode acontecer numa igreja? Pode. Mas o que deveria acontecer? O arrependimento, o quebrantamento. Porque quem é que nunca falou mal de ninguém? Quem nunca deu uma dificultada no trabalho de alguém que deixou chateado? Né? Então assim, quando eu era líder, né, aí o Jorge dificultava a minha vida. Agora que inverteu o negócio. Assim, não é que a pessoa fala, mas assim, rola aquele corpo mole de vez em quando, algumas coisas assim, né? Assim, aquela dedicação toda que tinha quando puxava, né, o defunto pela cabeça, né? Agora já não tem mais. Eu vou quando dá, chego mais atrasado, esses negócios assim, entendeu? Fala, Gelson. Ela tem que pensar que a Bíblia continua em cima de simbologia, está falando do símbolo da ceia e do batismo. Claro. É como, por exemplo, você dobrar o joelho para orar, é um símbolo. Porque você pode estar com o joelho dobrado e ser altivo. É como ficar de pé na hora da leitura da Bíblia. Você pode estar aparentemente com reverência e não está sendo reverente.
Por isso que Jesus falou o quê? Está chegando a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Eu falei já algumas vezes para vocês sobre Deus conhece a adoração que não é adoração, a oração que não é oração e a pregação que não é pregação. Tá todo mundo, rapaz, que mensagem que o pastor Júlio César pregou. E Deus sabe o que o Júlio César fez na hora que estava pregando. Deus sabe aquela palavra mandada. Deus sabe, por exemplo, aquela manipulação para ele conseguir, né, um determinado favor. Deus sabe tudo que ele fez. Deus sabe aquilo que ele fez para agradar os clientes, para a igreja encher e para o dinheiro aumentar. Quem fez Somebody Love não fui eu não, hein, ô Júlio César. Foi seus irmãos de fé aí. E aí, tá vendo? Aí nesse caso, rapaz, olha, é homem de revelação, hein? É homem de revelação, hein? Depois que o copo andou, pastor. Depois que o copo andou, né? Então, aí diante dessas situações, por exemplo, Deus, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, digamos, voltando para aquela questão dos objetos em si, você não vê Paulo dizendo assim, gente, peguem meus lenços para curar as pessoas. Mas você não vê Paulo também dizendo assim, ninguém distribui os meus lenços. E você vê o escritor registrando que as pessoas pegavam o lenço. Você, por exemplo, não vê Paulo fazendo a campanha da sombra. Pedro fazendo a campanha da sombra. Mas você não vê também Pedro dizendo, gente, não fiquem na minha sombra para serem curados. Entende onde eu quero chegar? Pelo amor de Deus, gente, olha, eu não faço campanha da sombra onde eu prego, eu não distribuo meu lenço onde eu prego, eu não uso óleo onde eu prego, eu não faço nada disso. Só que é o seguinte, eu também não posso dizer que não está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia, não pode ser todo. Só não dá um copo com água. O copo com água não está. O copo com água eu aprendi com meu irmão que era budista. Mas vai, fala. Não, eu estou falando questão do óleo, o problema é que... Depois do nome, ninguém gosta, eu não sei falar aquele negócio, aí ele me dava água, bebe água aí, eu bebia água. Agora, no Novo Testamento eu não lembro. Porque... Pode estar lá e eu não ter lido, né? Eu não lembro, vai, fala. O problema é que as pessoas confundem o óleo com Deus. Com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Porque o poder não está no óleo, mas está no dono do óleo. Isso. O problema é que, por exemplo, se as igrejas mais começando a me investigar, eu não sou nada contra o óleo, até gosto do óleo. Eu gosto do óleo. Se o pastor Batista botar e os outros forem atrás, os batistas tudo vão bater palminha pro óleo. A questão é essa. Isso aí. Mas eu digo o seguinte, eu vou ser sincera. Eu já, às vezes alguém me convida para fazer visita. Sabe o que é legal? Eu levo óleo. A ceia mesmo não deu discussão, mas vai. Eu levo óleo. Como levo óleo? Sem ordenança, Eu levo óleo. Dependendo da... Quem é doido, né? Dependendo da situação, eu uso a casa com óleo. Ué,